E hoje a gente vai continuar nessa série de mensagens sobre a fé. Na primeira semana, a gente falou especificamente sobre a fé, o que significa a fé. E eu falei sobre o meu pai. Que o meu pai era a minha visão de fé. Era aquela pessoa que quando se falava sobre fé, eu olhava diretamente para o meu pai. Aqui somos eu, meu irmão e o meu pai. Meu pai era a pessoa que eu via todos os dias orando, lendo a Bíblia. Então, meu pai era aquela pessoa que quando se falava o que significa fé, eu olhava para ele. Era a primeira coisa que me vinha na mente. Só que um certo dia o meu pai ficou doente. Meu pai teve leucemia e ele faleceu em decorrência disso. Mas e aí? Como é que funciona essa questão da fé? Meu pai era alguém que orava muito, que confiava piamente, plenamente no Senhor. Mas ele morreu, mesmo confiando plenamente no Senhor. Então, eu tive um momento onde eu precisei reavaliar a minha fé. Porque fé até então, para mim, era alguém que era próspero em relação ao Senhor. E todas as bênçãos que o Senhor poderia dar, daria para ele, inclusive a vida. Mas o meu pai não teve isso. Então, nesse momento, eu tive uma crise de fé, digamos assim. E eu precisei reavaliar o significado de fé. E a gente viu nessa primeira mensagem que o que nós temos como fé no Novo Testamento, muitas vezes, não está traduzido como deveria ser. Fé, essa palavra, fé, nesse sentido, ela está apenas uma vez no Velho Testamento, em Abacuque 2,4, aonde, na verdade, não está escrito lá, crença. Está escrito essa palavra aqui, em hebraico, que significa emuná, que é fidelidade. E a gente viu a profundidade dessa palavra. Fé, no contexto judaico, ela significa firmeza, fidelidade. É alguém que é treinado na prática, Deus treina a vida dele e ele sai de lá vitorioso. E é alguém que é confirmado por Deus. Então a gente viu que tudo isso passa na palavra fé. Que muitas vezes a gente apenas traduz como acreditar com muita força. Você não conseguiu alguma coisa porque você não teve fé. Enquanto na verdade fé significa ser fiel ao Senhor em tudo que a gente faz. Nós vemos que fé é algo prático, uma demonstração de fidelidade, uma confiança total no Senhor, não é um sentimento. Se a gente tiver a ideia de fé como um sentimento, algo que eu preciso sentir um friozinho na minha espinha para mostrar que eu tenho fé, a gente está entendendo errado o conceito de fé. Fé significa fidelidade na prática. No meu dia a dia eu vou entregar a minha vida ao Senhor com tudo que eu tenho. Esse é o significado de fé. E a gente viu que, como que a gente gera fé? Ouvindo ao Senhor. Então nós precisamos nos dedicar nisso. É a única forma de a gente ter a nossa fé fortalecida. Porque a emuná, a fé, vem pelo ouvir da palavra de Deus. E na primeira semana, nós pensamos que nós precisamos mudar essa nossa aplicação de fé no Senhor. A gente precisa entender isso de uma forma diferente. Nós precisamos nos comprometer a ouvir mais a palavra do Senhor. E por último, nós falamos, eu incentivei você a se comprometer, a estar mais em ambientes que falem do Senhor. Participar mais de coisas onde o Senhor vai estar no meio. Na segunda semana, nós vimos sobre a fé nas provações. Como que a gente vive a nossa fé nas provações? Como que a gente vive a nossa fé? Como nós vivemos a fé nos momentos de dificuldade que todos nós temos? Momentos onde as coisas não são boas, onde nós adoraríamos de não precisar passar. Mas nós passamos. O que significa? Como que nós vamos viver a fé no meio disso? E a gente leu o primeiro capítulo do livro de Tiago. E a gente viu que Tiago mostra para a gente especificamente o que a gente tem que fazer. Ele fala para a gente ficar feliz de passar pelas provações. E aí Tiago, ele aborda dizendo, vocês vão ter todo tipo de provações. E nós vimos que nós temos mesmo muitas dificuldades. Muitas coisas ruins acontecem na nossa vida. Mas Tiago mostra para a gente que nós precisamos encontrar Deus na provação. Obrigado. Assim como ele encontrou. Que era alguém que não cria no Senhor, mas quando ele encontrou Jesus, isso mudou a vida dele. A gente viu que nós precisamos encontrar alegria na provação. Mas como? Isso não tem nem muito sentido. Nós vimos que ficar feliz não é ficar alegre por estar sofrendo, mas por saber que tem um propósito maior depois do sofrimento. E é isso que Tiago está trazendo. E por último,
Tiago fala que nós precisamos encontrar sabedoria na nossa aprovação. Mas por que a gente sofre? O sofrimento, ele muitas vezes é usado por Deus para provar a nossa fé. Nesse tempo aqui, se falava sobre passar pelo fogo, né? Prova de fogo. O que significa? É o ouro que é passado pelo fogo e tira do ouro todas as impurezas. E o ouro fica puro. Então ele foi provado naquele momento. Isso fez com que ele se tornasse mais puro. Deus está falando que Ele vai provar a nossa fé nos momentos de dificuldade, para que a nossa perseverança cresça e para que nós tenhamos maturidade. A coisa que mais nos ensina são os erros. Os momentos onde nós mais aprendemos são os momentos onde a gente cometeu algum deslize. Hoje nós tínhamos reunião de diaconato e eu deveria pegar a Inês e o Nelson na casa deles, e eu esqueci. Nunca mais isso vai acontecer, a partir de hoje, porque vai estar na minha agenda quando eu prometi pegar alguém. Eu ainda fiquei brincando com eles lá, todo mundo erra, eu errei hoje. Você vai errar amanhã, mas a gente erra. Mas o que acontece quando a gente erra? A gente aprende. Se não estamos aprendendo com os erros, é porque a gente não está buscando sabedoria neles. E é isso que Tiago diz para a gente, que a gente precisa buscar. E aí, eu desafiei você a enxergar esse texto de uma forma diferente. Considerem um motivo de grande alegria sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação. Está difícil? Tenta enxergar de uma outra perspectiva. Tenta trazer alguém para perto de você para te ajudar às vezes a enxergar. Porque muitas vezes a gente tenta passar sozinho. E aí, para refletir e praticar, nós pensamos que perseverar com alegria é o segredo para nós sermos maduros e completos. Jesus não prometeu uma vida fácil e confortável, Ele prometeu nos capacitar e jamais nos abandonar. Jesus, Ele não está comprometido com a nossa felicidade, a gente viu isso, mas Ele está comprometido com a nossa maturidade. Ele quer que todos nós sejamos maduros. Muitas vezes isso não vai permitir que a gente seja feliz todos os dias, porque para eu ser um adulto maduro, eu preciso tomar decisões que eu não gosto, e isso é a chave para a gente viver uma vida significativa. E por último, não fuja da dor, porque a dor vai trazer a maturidade para a gente. Mas corra para Deus, que Ele pode curar essas feridas que as dificuldades trazem para a gente. E na semana passada nós vimos que nem só provação é a nossa vida. Como é que a gente vive nos dias comuns? Nós vimos essa frase de Aristóteles, que nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um ato específico, mas é um hábito. Nós chegaremos à excelência se nós fizermos algo sempre igual. Se a gente manter uma rotina de fazer algo, isso vai trazer excelência. Nós precisamos de constância na nossa vida. Quando a gente fala sobre a fé bíblica, ela acontece nos dias comuns. A fidelidade ao Senhor, ela vai acontecer nos dias comuns. Nós às vezes lemos a Bíblia e achamos que toda a vida das pessoas foram, sim, vidas incríveis, de momentos extraordinários, e não. Grande parte dos momentos da vida de todas as pessoas, todos os personagens bíblicos, eles tiveram dias comuns, dias normais. O que está na Bíblia foram os dias extraordinários, que às vezes foram 10 dias da vida. Todos os outros foram dias comuns. Nós vimos que Salomão, o cara mais sábio que existiu, nos dias comuns ele perdeu o Senhor. Nos dias comuns ele começou a flexibilizar as ordens de Deus, os princípios que ele tinha, e começou a flexibilizar a sua fidelidade a Deus. Começou a adorar outros deuses, começou a fazer coisas que Deus não concordava. Isso fez com que ele chegasse lá no final da vida, falando assim: aqui termina o meu relato, que ele escreveu em Eclesiastes. Essa é a minha conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Salomão chega ao final da vida sem satisfação. Lendo Eclesiastes a gente vê isso. Eu já fiz tudo o que tinha para fazer e eu não tenho alegria mais, porque ele chega no final da sua vida afastado de Deus. Nós vemos que para a gente poder terminar a nossa vida bem, os dias comuns precisam ser aumentados, a nossa vontade de passar eles, e não tentar passar eles logo,
Porque nós vamos precisar de constância nesses dias comuns para poder ter uma vida significativa. Nós vemos também que nós precisamos cuidar do nosso coração para não nos desviarmos do Senhor. E por último, mude hoje para não chegar no final da sua vida cheio de arrependimentos. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre viver a nossa fé comprometida com Jesus de verdade. Durante toda a nossa vida, nós comprometemos com coisas, para alcançar objetivos, ou para obter algum resultado. Todos nós comprometemos algo, a algo. Às vezes, comprometer significa focar em algo, muito, para conseguir alcançar o grande objetivo que gostaria. Focar o tempo, focar os pensamentos, focar o dinheiro, os recursos. Compromisso com algo pede tudo, normalmente. Em 2017, essa foto, ela é 17 ou 18. Aqui estamos eu, a minha esposa, a Jéssica e o Saulinho. Isso aqui provavelmente foi uma das vezes que a gente foi para o Paraguai, se não me falha a memória, que a gente ia assim, seguido, íamos lá para Foz, dar uma volta e tal, que a Jéssica tem família lá. Nessa foto, gente, eu estava pesando em torno de, acho que 98 quilos. Né? Esse palco aqui não ia ranger, isso eu tenho certeza. Mas ele rangeu com o Nilson, então não era o meu peso. Que estavam falando, né? Mas olha só nessa foto, como eu estava mais magro, né? Eu ouvi, não precisava falar tão alto assim, Renata. Isso aqui, gente, foi um momento onde eu comprometi a minha vida de verdade. A Biga era personal, tinha academia, eu ia todos os dias. Todos os dias, minha alimentação era regrada. Era uma vida diferente que eu vivia. Eu lembro que ainda nessa viagem, o Saulo ou a Jéssica, não lembro, fez uns sanduíches naturais com nozes e não sei mais o que, por quê? Porque eu não estava comendo bobagem. Né? Na viagem anterior a gente levou uma caixa de paçoca, mas nessa não, que nós estamos motivados e comprometidos com um objetivo. E eu alcancei o objetivo. Eu eliminei mais de 30 quilos. Hoje eles são metade do que eu ganhei, eu acho. Só que em 5 anos eu engordei novamente. Por que isso aconteceu? Porque eu descuidei do objetivo que eu tinha. Eu cheguei no objetivo, mas eu não estava mais comprometido com ele. Existem compromissos que nós temos em momentos específicos, como uma dieta, como foi comigo. E aí agora eu estou comprometido com isso, mas depois que passa, a gente parece que esquece o compromisso e o porquê que a gente estava fazendo aquilo e nós descomprometemos. Você já deve ter passado por algo assim. Ou às vezes a faculdade, e aí você está lá dedicado com aquilo, e você conseguiu terminar. Mas depois de um tempo, se tiver que estudar qualquer coisa, você não quer mais. Eu não quero mais estudar, agora já está pronto, já terminei o que eu tinha para fazer. Eu não quero mais comprometer com isso. Ou às vezes a própria família, filhos, casamento. Preciso comprometer com a minha família. São coisas que são importantes, inclusive de a gente comprometer. Existem alguns compromissos que podem afetar toda a nossa vida. Nós temos compromissos, por exemplo, éticos. Como, por exemplo, justiça social. E aí você dedica a sua vida para isso. Causas contra a desigualdade, racismo, exploração. E você compromete com isso, e aí isso se tornou sua vida. Você pensa nisso, você viaja para resolver causas nesse sentido. Todos os seus recursos estão voltados para ajudar pessoas nesse sentido e dessa forma. Sua vida está voltada para compromissos éticos. Com o meio ambiente, você começou agora a trabalhar para isso. Ou talvez, compromissos ideológicos, política. A partir de hoje, eu acho que o Brasil vai ser resolvido se essa ideia política for a dominante. Então eu começo a viver minha vida naquilo ali. Eu começo a viajar, eu começo a participar de protestos, e eu começo a viver minha vida voltado para isso, porque eu me comprometi com essa ideologia. Ou às vezes a própria religião se torna um compromisso ideológico. Eu começo a ficar bitolado naquilo, e eu começo a brigar com as outras pessoas, que é um negócio que a Bíblia inclusive nem manda a gente fazer. Mas eu começo a brigar com os outros, porque eu estou comprometido com uma ideologia, e a minha vida gira em torno daquilo. Ou talvez,
compromissos comportamentais, disciplina financeira. A minha vida é para guardar dinheiro, a minha vida é para que eu esteja bem financeiramente. Mas para que tu vai usar? Para nada, eu só quero enxergar no banco aquele dinheiro lá. Mas vamos sair. Não vamos sair, porque senão a gente vai gastar, a gente não pode gastar, e não vamos. A minha vida gira em torno disso, meu compromisso é com o dinheiro. Ou talvez o minimalismo, não. A gente precisa reduzir o consumo, a gente precisa viver só com o essencial. E aí você começa agora a ser uma pessoa que não compra mais nada, a ser uma pessoa que está dedicada a viver com o mínimo, comprometido com isso. Ou talvez até uma desconexão digital. A sua vida agora você quer viver no meio do mato. Não quero mais ter tecnologia, não quero mais ter meu telefone. Vou evitar redes sociais, uso de telas, isso faz mal. Aí você entra no Twitter e começa a pesquisar lá. Um monte de pessoas falando sobre problemas, você começa a viajar para ir para lugares distantes, para que você se desconecte. Sua vida começou a girar em torno disso. Quando nós nos comprometemos com algumas áreas, a tendência é que a gente se afaste de outras áreas. É que a gente comprometa apenas com uma coisa e comece a deixar outras de lado. Compromissos vão formando nosso caráter, as nossas decisões, a forma como nós agimos no mundo, são através dos nossos compromissos. Não existe como nós não comprometermos com nada. Eu acho interessante que a psicologia cognitiva, a que trabalha o nosso cérebro e fala como que a nossa mente funciona, ela fala que o ser humano precisa de significado para ele funcionar bem mentalmente. Ele diz que com compromisso o cérebro trabalha com motivação, porque ele entende que já tem um propósito e tem uma recompensa desse propósito. Agora, quando não se tem um compromisso na vida, um objetivo na vida, a mente ela fica confusa, a mente sem direcionamento, que pode levar, às vezes, à procrastinação de várias coisas importantes, e muitas vezes a falta de sentido na vida, porque eu não tenho nada que eu estou comprometido de verdade. Tem uma frase do Pascal, que eu acho muito interessante, que ele fala que o homem busca incessantemente algo que preencha o seu vazio, mas nada nesse mundo pode satisfazê-lo completamente. Pascal não era necessariamente um teólogo, nem foi alguém que era muito piedoso e confiante do Senhor, não era alguém comprometido. A gente tem inclusive uma tese, que é a tese de Pascal, que é uma tese que gera um pouco de dúvidas sobre a própria fé cristã, mas essa frase dele, ela traz um conceito muito interessante, sobre a forma como nós enxergamos a vida. Existe um vazio em nós, seres humanos. Nós comprometemos com coisas para tentar preencher esse vazio. Só que esse vazio, ele não consegue ser preenchido com coisas. Porque esse vazio, ele vem da nossa criação. Quando Deus nos cria, Ele nos cria perfeitos nele. Deus, Ele nos cria para relacionar com a sua criação. A Bíblia fala que o Senhor nos criou sua imagem e semelhança. Que Ele ia ao jardim para relacionar, para passar tempo com o homem. Ele dava ordens para o homem. Então tinha um relacionamento, existia uma troca, existia um afeto, existia tempo sendo tratado ali. Mas quando o pecado entra no mundo, ele afasta o ser humano de Deus. E ele faz com que o ser humano se torne incompleto. Porque nós éramos completos quando nós tínhamos Deus junto com a gente. Deus nos criou para a gente viver junto com Ele. Sem Deus, nós nos tornamos incompletos. O pecado é o que faz com que o Senhor se afaste de nós. O pecado somos nós tomando várias decisões que o Senhor não consegue conviver com elas. Somos nós agindo de formas que Deus não consegue ficar junto da gente. Pensa em alguma coisa que você diz assim, cara, uma pessoa que age dessa forma, eu não consigo relacionar com ela. Eu não consigo viver com alguém que vive mentindo. Cara, eu não consigo ficar junto numa sala de uma pessoa que é muito arrogante. Uma pessoa que você não pode falar nada para ela. Imaginem, o que é a pior coisa para você? E aí, as pessoas agem desse jeito. Começam a tratar você dessa forma. Você se afasta. Foi a mesma coisa que Deus fez. Deus, ele se afasta. E Ele fala assim, cara, muda isso. Porque eu quero demais relacionar contigo.
Só que, quando Deus se afasta, nós nos tornamos incompletos. Porque existe uma parte do nosso ser, que nós somos criados corpo, alma, que é a nossa mente, nossa parte racional, os nossos pensamentos, mas nós também somos criados espírito, que é uma ligação que nós não enxergamos. E essa ligação é o Senhor que nos faz ela. É o Senhor que nos dá essa ligação. Assim como nós não enxergamos a nossa mente, o nosso cérebro, como as coisas funcionam, nós não conseguimos entender como é o nosso pensamento, como que ele sai. Assim também nós muitas vezes não entendemos o espiritual, mas ele existe. E quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos com uma falha. Vamos imaginar que a gente perca o estômago. Dá para viver sem o estômago, certo? Tem como viver. A gente conecta o esôfago direto no intestino delgado ali. E o alimento vai passar. Mas isso vai trazer problemas graves para a gente. A absorção de nutrientes é extremamente comprometida. Porque tem alguns ácidos que estão no estômago que vão diluir a comida. E vão fazer com que esse alimento que nós comemos, ele já vai passar para o resto do corpo, já mais diluído, já mais quebrado, com os nutrientes quebradinhos, para que o corpo possa absorver, mas isso não vai acontecer agora. E aí o que vai acontecer? Nós vamos precisar suplementar, a gente vai precisar tomar um monte de medicamentos, para que o nosso corpo não sofra tanto, com a nossa falta, a falta de um órgão importante, que a gente tem. A digestão agora é acelerada, tem que comer pouquinho, você vai ter que mudar toda a sua forma de viver, porque você tem uma falta. Não, teu estômago vai mudar a sua forma de viver, vai mudar o jeito que você foi criado para viver, que o seu corpo deveria agir naturalmente. Nosso problema é que isso não resolve a falta do estômago. A gente pode conseguir viver suplementando, mudando a alimentação, agindo de alguma outra forma, indo nos médicos todos os meses e tendo acompanhamento, a gente vai viver. Mas além de reduzir a nossa vida, porque os outros órgãos estão sofrendo, isso é paliativo. Porque nós não temos um órgão dentro de nós. E a falta dele gera um grande problema. O pecado nos afasta de Deus e gera exatamente esse problema. Que às vezes a gente tenta colocar coisas, e a gente tenta tomar suplementos, e a gente tenta fazer coisas para suprir essa necessidade. Às vezes até resolve um pouquinho, mas logo vai começar a fazer outra parte sofrer. Logo vai fazer com que o nosso corpo esteja sofrendo em diversas áreas, em diversas frentes. Por quê? Porque a gente precisa resolver esse vazio que o órgão deixou. Tem um texto em Hebreus, que ele escreve para a gente que o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. O que é isso aqui? Isso aqui é algo paliativo. Isso aqui são os medicamentos sendo tomados. Isso aqui é comer devagarinho a comida, em pedaços pequenos para ajudar na digestão. Isso aqui, gente, foi o que acontecia no Velho Testamento, onde Deus disse: sacrifiquem, porque a morte é o que vai resolver o problema do pecado. Isso aqui, na verdade, era só uma amostra de o que o sacerdote fazia, dos sacrifícios que aconteciam no templo. Era só para mostrar que vocês vão ter que fazer e refazer o tempo todo. Isso não resolve o problema do pecado. Por quê? Vocês vão ter que refazer depois, semana que vem, de novo. Porque não sanou o problema do pecado. Isso não fez com que o órgão fosse colocado de volta em você, para que você pudesse voltar a relacionar com Deus diretamente. Só que aí o texto continua, e no versículo seguinte ele fala: o nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então ele sentou no lugar de honra, à direita de Deus. Esse texto está falando sobre Jesus. Quando ele fala sobre nosso sumo sacerdote, o sumo sacerdote era o cara mais próximo de Deus, no contexto hebraico. Era o cara que fazia os sacrifícios, era ele que era o único que poderia entrar em um lugar sagrado, onde era o lugar que Deus falava com o seu povo.
Então, o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus, conseguiu resolver esse problema. É como se ele tivesse feito um transplante perfeito e colocado o estômago de volta. É isso que Jesus faz. Jesus, ele resolve efetivamente o problema do pecado, porque ele morre de uma vez por todas. A morte dele seria injusta, porque Jesus não pecou, então ele não deveria morrer. Então essa morte, sendo injusta, gera uma espécie de crédito que ele usa diante de Deus para falar assim: Pai, esses aí comprometeram comigo, e eles estão vivendo a vida dele para se afastarem dos pecados, para poder relacionar contigo novamente. E esse crédito é o que Jesus faz por nós. Muitas vezes nós tentamos resolver os problemas com as nossas próprias forças, só que não resolve. Nós estamos comprometidos a buscar uma solução, só que essa solução é paliativa. O problema central continua ali. Nós trabalhamos para ter dinheiro e viver tranquilos, só que a gente está cheio de dinheiro e não está tranquilo. A gente chega no momento da vida, como por exemplo Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, já morreu há muito tempo, mas se fosse avaliar a fortuna dele hoje, ele seria trilionário. E o cara disse, numa entrevista, que perguntaram para ele: quanto que tu precisa para ser feliz? E ele falou assim: só mais um pouquinho. Dinheiro, ficar procurando, não vai resolver o problema existencial, essa falta que existe. Entregar nossa vida para os prazeres e falar assim: eu quero sentir prazer de todas as formas possíveis, é isso que vai resolver o problema, é isso que vai me trazer significado. Só que depois não traz, gera ainda vários outros problemas para a gente. Ou talvez você fala assim: não, mas o que vai me trazer significado é eu fazer boas obras, é eu agir bem com as pessoas, isso vai aliviar o meu problema, isso vai resolver o meu problema. Só que eu estou ajudando as pessoas, mas internamente eu ainda não estou bem, porque eu não consigo resolver, por mais que eu comprometa com qualquer outra coisa. Nenhum esforço nosso resolve o problema, porque Jesus já resolveu o problema. Efésios 1, Paulo escreve para a gente que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou, e Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus nos amou desde o início. Nós destruímos o nosso órgão espiritual, digamos assim. Nós afetamos a nossa relação com o Senhor. Mas Ele se importou e fez o maior sacrifício para que nós sejamos santos e sem culpa diante de Deus. Só que Deus tem apenas um filho, Jesus. A Bíblia não fala em nenhum momento que todos nós somos filhos de Deus. Só que nós somos adotados como filhos de Deus por meio de Jesus. A Bíblia fala isso em diversos momentos, que a única forma de nós nos tornarmos filhos adotados de Deus é quando nós comprometemos genuinamente com Jesus. Apenas saber que Ele existe, apenas achar que Ele é real, apenas dizer que Jesus é um cara bacana, não vai fazer com que nós nos tornemos irmãos dele, filhos de Deus. Mas como que nós fazemos para ser adotados por Jesus? João 14, nós temos uma fala do próprio Jesus, onde é um dos momentos mais íntimos de Jesus com os seus discípulos. É um momento onde Ele fala com eles e dá para sentir que eles estão próximos, que eles estão tendo um momento muito genuíno. E aí Jesus fala um pouco sobre isso especificamente. Jesus está falando sobre a salvação dos pecados. E aí Jesus falou assim: não deixem que o coração de vocês fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu virei para buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver.
vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus está falando sobre a salvação aqui. Através da ressurreição de Jesus, nós temos a oportunidade de voltar ao que era antes. Relacionamento com Deus, sem pecado. Jesus sabe que nós estamos aflitos, ele começa o texto falando sobre isso. Ele começa falando assim: não deixe que o coração de vocês fique aflito. Creiam em Deus. Crer aqui, termo, a palavra usada para crer aqui, ela está falando sobre confiar, sobre acreditar especificamente. Esse termo aqui, ele está falando sobre acreditar, sobre depositar confiança em algo, eu ter uma certeza de algo. Isso ele está falando aqui. Creiam, tenham certeza de vocês em mim. Depositem a confiança de vocês em Deus, também em mim. Essa mesma palavra, ela aparece em um outro momento, de uma outra fala de Jesus, que é um momento muito interessante, que está ali em Marcos 16, que ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. A palavra que aparece é a mesma, pstevo, é a mesma palavra nos dois momentos, que fala sobre depositar a confiança em Deus. Então, o que nós entendemos? O batismo, ele é o que vai fazer com que nós nos tornemos filhos de Deus, com que nós sejamos adotados por Ele, porque nós precisamos crer nele, e assim Ele vai preparar um lugar na casa do Pai dele para nós. Assim Ele vai falar diante de Deus, dizendo assim: Pai, eu sei que ele pecou, eu sei que ele afetou o relacionamento contigo, mas ele está comigo, e eu estou ajudando ele a caminhar. O que Jesus fala quando ele está indo embora, sendo assunto aos céus, para os seus discípulos? Ele diz assim: eu estou indo, mas eu vou deixar um consolador para vocês, eu vou deixar alguém que vai ajudar vocês a viver a vida, eu vou deixar alguém que vai estar dentro de vocês, e essa pessoa, que é o Espírito Santo, vai ajudar vocês a viverem uma vida que vai fazer sentido pleno, e vai fazer com que vocês estejam a cada dia mais se santificando, para que vocês possam morar junto comigo. Batismo não precisa haver de uma profunda compreensão sobre Deus. Batismo não precisa vir depois de eu conseguir entender toda a Bíblia, depois de eu conseguir dizer no grego, no hebraico, no aramaico, o que estava falando em cada texto. Às vezes a gente acha que para poder batizar, eu preciso de um tempo de igreja. Às vezes a gente acha que para poder batizar, eu preciso saber todos os conceitos teológicos sobre salvação. Eu preciso saber se eu sou infralapsarianista ou supralapsarianista. A gente nem sabe direito o que significa isso. Mais fácil falar calvinismo ou calvinista ou arminiano, mas não. Às vezes a gente quer dificultar a forma de fazer parte da família de Jesus. Para batizar, para fazer parte da família de Deus, nós precisamos entender e crer. Precisa ter um entendimento sobre: eu tenho uma dificuldade que eu não consigo resolver sozinha. Eu tenho uma falha, uma falta interna que eu não consigo resolver e eu preciso de Jesus para isso. Ele resolve essa minha falha. E eu quero muito viver a vida do jeito dele, porque eu quero que a minha vida tenha significado. Eu quero poder um dia morar com o nosso Pai, porque Ele vai me adotar como filho. É isso que a gente precisa entender para batizar. O batismo é um momento de compreender, de comprometer, com Jesus. Ele é um ritual que mostra o nosso compromisso na prática. Ele é o início de uma vida de compromisso com o Senhor. Como eu falei antes, o batismo não vai fazer com que amanhã vocês acordem, Silvio e Manu. Acordem: nossa, sou uma pessoa diferente. A minha mente agora foi renovada. Eu não estou com raiva de mais ninguém. Não, gente. Às vezes a gente acha que isso vai acontecer. Não. O batismo é o início de uma caminhada
mas agora sendo filhos de Deus, agora comprometidos com alguém que está comprometido com a gente. Por isso que, em diversos momentos na Bíblia, faz uma analogia sobre o casamento, que nós como igreja somos a noiva de Cristo. Ele fala isso por causa do compromisso de uma relação, compromisso de que o Senhor está o tempo todo disposto a nos ajudar, a cuidar da gente, a caminhar com a gente. Mas como que nós fazemos para comprometer genuinamente com Jesus? O primeiro passo é batizar. O que falta para você dar esse passo hoje, como as gurias deram aqui, e comprometer com Jesus? Talvez hoje você tenha entendido a importância de Jesus para a sua vida. Então o que falta para você dar esse passo? Gálatas 3 fala para a gente que todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Todos nós, quando temos fé, e fé aqui, lembrando, não é acreditar. Essa palavra aqui não é pistevo, do grego, é pistis. Significa fidelidade, um compromisso real com o Senhor. É isso que nós precisamos para que nós sejamos filhos de Deus. Para que nós estejamos unidos com Cristo no batismo, e nós estejamos nos revestindo dEle. Para que a gente possa tomar boas decisões para a nossa vida, segundo Ele quer que a gente tome. Isso vem através de um passo real com o Senhor. Revestir, quando ele fala sobre revestir, a ideia de usar uma roupa, de você colocar uma vestimenta. Isso significa um compromisso, de nós usarmos uma roupa de Jesus, de a gente andar como Ele anda, de a gente falar como Ele fala, de a gente agir como Ele age, de a gente comprometer com as mesmas coisas que Ele está comprometido. Isso somos nós, nos revestindo de Cristo. Só que isso também é uma atitude nossa, porque Ele fala isso aqui como uma necessidade daqueles que são filhos, porque eles se uniram através do batismo, e eles estão se revestindo de Jesus diariamente. O segundo passo para comprometer de verdade com Jesus é obedecer. O que falta para você começar a obedecer mais a Jesus? O texto continua ali em João 14, um pouquinho mais para frente. Jesus fala mais um pouquinho. Ele fala que aqueles que aceitam os meus mandamentos e obedecem são os que me amam. Porque me amam, vão ser amados pelo meu Pai. E eu também os amarei, e eu me revelarei a cada um deles. Amor é uma construção de confiança. Amor não é um sentimento, simplesmente. Amor é uma decisão. Ontem eu estava no curso de novos membros lá em São Leopoldo, e eu falei um pouquinho sobre amor para eles numa das partes, quando eu falei sobre a missão. E eu comentei que semana passada a Biga veio para a igreja com a chave do carro. E na hora de sair para o culto, a chave não estava em casa. Naquele momento, vou confessar diante de todos aqui, eu não estava sentindo amor pela minha esposa. Você pode entender o que eu estava sentindo. Naquele momento, não estava mesmo sentindo amor por ela. Eu não estava pensando, eu sou louco por essa mulher. Que mulher incrível que me ajuda e melhora a minha vida. Não estava pensando isso. Estava pensando coisas um pouquinho mais duras. Só que a minha decisão naquele momento não foi pelo meu sentimento. Porque o que mostra o meu amor por ela é o meu compromisso diário com ela. São as coisas que eu faço que não são para mim. São as ações que eu tomo que são pensando na nossa família. Isso vai mostrar o meu amor pela Biga ou não. Como que tem sido as suas decisões e as suas ações em relação ao Senhor? Vocês amam a Deus? Porque às vezes a gente sente que deveria amar. E aí nós temos aquele sentido, nossa, Deus é bom demais. Eu amo a Deus. Mas e nas suas ações? Ser cristão
Opa, desculpa, tem uma outra parte do texto. Porque o Senhor vai se revelar somente a nós, e não ao mundo em geral, perguntou Judas, que ele deu a ênfase de que não era ruim. Jesus respondeu, quem me ama e faz o que eu ordeno. O meu Pai o amará e nós veremos para morar nele. Jesus quer se comprometer com a gente. E Ele vai se revelar para nós, quando nós decidimos amar Ele. Ser cristão não é apenas sobre fazer uma oração. Ser cristão é um compromisso de vida, um caminhar diário de fidelidade ao Senhor, de fé em Cristo. Billy Graham falou essa frase. Billy Graham que foi um grande pregador, e alguém que inclusive falou com todos os presidentes americanos enquanto ele era vivo. Um cara que influenciava gerações, influenciou gerações. E ele traz uma frase que tem um sentido muito profundo para a gente. Ser cristão não é apenas demonstrar ou parecer algo. Ser cristão é genuinamente, no meu dia a dia, eu estar comprometido com Jesus. Quanto da sua vida hoje está comprometida com o Senhor? O que falta para você comprometer ela toda e obedecer ao Senhor? Talvez conhecer melhor a Ele, saber o que Ele quer. Essa semana que vem, quarta-feira, nós teremos o estudo bíblico, que vai ser um momento que a gente vai ter aqui para conhecer mais a Deus, para tirar as dúvidas, para a gente poder ler um texto e pensar, cara, por que Ele escreveu isso aqui? O que esse texto significa para a minha vida? Talvez é um momento de você vir conhecer mais a Deus. Se é falta de conhecimento sobre Ele, talvez se comprometa em buscar esse conhecimento, em buscar saber um pouco mais sobre Deus. Talvez para você comprometer, falta abandonar pecados que são duros para você. São coisas que já fazem parte da sua vida. E a gente sabe que algo que já faz parte da gente é difícil mudar. É difícil a gente conseguir deixar um padrão. Talvez seja resolver conflitos com a família ou com pessoas e perdoar alguém. Falta de perdão talvez está fazendo com que você não consiga comprometer toda a sua vida com o Senhor. Talvez priorizar mais ao Senhor, e não o dinheiro, e não o tempo, e não as coisas que você gosta de fazer. Por isso, você não está comprometendo com Jesus. Sua vida vai estar comprometida com algo. Todos nós comprometemos com algo. Para resolver o grande vazio que nós temos, que é um vazio existencial, você precisa ser adotado por Deus. Nada que você colocar no lugar de Deus vai resolver o problema. Por isso, eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão de amar Jesus e diariamente agir conforme essa decisão. Senhor, eu quero te amar. Eu senti que Tu é a melhor coisa para a minha vida. Que o Senhor pode fazer com que a minha vida que hoje eu acho triste se torne uma vida feliz. Me ajuda, Senhor, a diariamente tomar essas decisões de compromisso com o Senhor. Talvez é isso que você precisa fazer. Quero te convidar a dar um passo de compromisso com o Senhor, de conhecer a Ele, de diariamente você demonstrar amor a Ele. Queria convidar você a ficar de pé para a gente orar. Senhor, muito obrigado por mais essa noite, por mais esse momento que nós tivemos aqui, Deus, onde a gente pôde se alegrar com 2 batismos, onde a gente viu o que o Senhor disse ali acontecendo, pessoas fazendo parte da sua família, pessoas podendo ter o Teu Espírito Santo trabalhando na vida delas, poder ter um auxiliador, um consolador. Muito obrigado por isso, Jesus. Obrigado por a gente poder também refletir na nossa vida sobre a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de comprometermos de verdade contigo. Deus, tem decisões sendo tomadas aqui hoje. Eu peço que o Senhor ajude cada um
que pensou sobre alguma área da sua vida, ou talvez a vida inteira, se entregando para o batismo, para o Senhor, que precisam comprometer. Ajuda cada decisão, cada compromisso que foi dado aqui hoje. Que o Senhor possa se tornar o Pai de cada um de nós. Que todos nós possamos, Deus, ter a alegria de dizer que nós somos teus filhos, que nós fomos adotados como teus filhos, porque nós estamos comprometidos com o Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver essa semana demonstrando o nosso amor pelo Senhor. Que nós possamos ter esse sentimento bom todas as vezes que nós lembrarmos do Senhor, todas as vezes que nós pensarmos sobre o Senhor, que essa alegria surja no nosso coração. É o que nós te pedimos nesse momento, gratos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, Jesus. Amém, Pai. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês hoje e sempre. Amém.